desenvolvendo já há um tempo assim, esse percurso, né, no campo bakhtiniano, e como a gente sempre vai se envolvendo, a gente tem as próprias loucuras e vai se envolvendo com outras loucuras que surgem, a questão de várias semioses e... sempre me fascinou, e aí eu também me propus a entrar nessa empreitada e pensar essa questão do verbo invoco-pessoal, né? A minha proposta, eu estou com algumas coisas assim saindo meio do forno, né? A minha proposta é pensar isso a partir de duas perspectivas principais. Eu vou ser bem breve com relação a isso, né, por causa do tempo. Uma é que eu acredito que seja não propriamente uma extensão diretamente, mas de encontrar, né, digamos assim, de garimpar no campo bakhtiniano algumas coisas que parece que já são sinalizadas, ou que a gente parece que tem alguns atalhos possíveis, né, para pensar outras semioses ou outros gêneros que não foram pensados exatamente pelo pessoal do circo naquela época, né. Eu estou com um texto que está no forno, um livro que está sendo organizado pela professora Penha, né, que deve sair agora no meio do ano, que eu trabalho um pouco essa questão com relação ao conceito enunciado. E o outro pilar é a questão do silêncio, que é um tema com o qual eu venho trabalhando desde a minha tese de doutorado, e eu resolvi agora né, fazer repensar o conceito inteiramente dentro do campo bakhtiniano. Ele nasce com outro contexto, tem algumas contribuições bakhtinianas, e que está para sair um capítulo que a Grênica está aí também já mandando para o forno, né? Até o final do ano essas duas coisas estão escritas aí, então é uma coisa que está em processo. Bom, eu começo com esse epígrafe do Voloshunov, pode passar. E então eu tenho como esse objetivo, a partir, né, do conceito de verbo-personalidade, e eu vou fazer, a minha leitura é uma leitura de pensar essa construtividade, né? Eu vou me propor, na verdade, né, como o Luciano já falou, ele pensar assim: ainda quando eu não tenho essa relação sincrética, né, eu entendo, eu acredito, né, claro que a gente está trabalhando, pensando essas coisas, mas que essa multidimensionalidade, eu já vou falar multi porque eu estou achando que pode ser mais de 3, né? A gente pensar no cronotópico aí, né, e talvez a temporalidade como uma quarta, quem sabe a gente possa até caminhar para uma multi em vez de ser 3, né? Mas digamos, essa multidimensionalidade como uma característica constitutiva, e no meu caso, como eu trabalho com silêncio, quando a Lu me convidou, né, para compor aqui essa coordenada, eu fiquei pensando qual pode ser a minha contribuição, né? Eu acho que não encontrei esse lugar na minha provocação, né, essa contribuição no sentido de provocação, pensando que essa constitutividade, para mim, faz sentido, pensando que quando ela não está presente, ela se constitui, né, dentro desse âmbito do silêncio. Então é isso que... Para isso, eu peguei dois trechos, né, e um vídeo de uns autores dos filmes que eu gosto muito pouco, né? Um que é o Ulysses Journey, do Theo Angelopoulos, né? Ele, no Brasil, o título é Um Olhar a Cada Dia, mas nas outras línguas é O Olhar de Ulisses, né? Em inglês Ulisses Gaze, né? O Mirada de Ulisses em espanhol, desculpem aí a pronúncia do espanhol que é horrorosa, né? Em italiano também. Então essa ideia é um filme que recria nos Balcãs, né? Ele está bem no finalzinho da Guerra da Bósnia, todo aquele processo complicado ali de solução da Iugoslávia, uma outra forma, um Ulisses, né? Uma releitura do Ulisses, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O outro é um trecho do filme O Sacrifício, que foi o último filme do diretor russo Andrei Tarkovsky, e uma instalação, né? Quer dizer, não sei como nem chamar isso, que aconteceu, eu estava até ia usar outra, eu descobri que aconteceu agora há poucos dias, no MoMA, Nova York, né, com realidade aumentada. Então, é a partir desses três acontecimentos, vamos assim dizer, que eu pretendo trazer essa discussão. Pode mudar, por favor? Pode para frente. E aí, então, eu pego o conceito enunciado, né, aqui do Voloshunov. Então, essa ideia de não mobilidade da língua, né, quer dizer,
primeiro, de não pensar só na língua, não é um produto morto, né, essa ideia de movimento. É claro que aqui ele está falando mais da língua, mas no próprio epígrafe dá para perceber que existe esse diálogo com outras questões, né? Então aqui, na comunicação verbal, que é um dos aspectos do mais amplo intercâmbio comunicativo social, elabora-se os mais diversos tipos de enunciações, e aqui é aquele velho problema, né? O Fuscasivani, que na verdade é produto e processo juntos, né? Essa palavra tem uma aspectualidade de processo em andamento. Aqui é a construção da enunciação, que traduz, às vezes é traduzido como enunciado, às vezes como enunciação. Nós vamos pensar, mesmo chamando de enunciado, como algo que está com o processo junto, né? Correspondentes aos diversos tipos de intercâmbio comunicativo social. De novo, outro trecho, né, do Voloshkov, aqui é a definição, né, quando um dos momentos que ele foca mais em tentar dizer o que é o enunciado da enunciação. Cada enunciação da vida cotidiana, né, eu peguei esse trecho exatamente por essa questão aqui, né, compreende além da parte verbal expressa também a parte extraverbal não expressa. Claro que aqui ele está falando de situação em auditório, né, mas eu fico pensando, claro, por uma economia aqui, eu estou trabalhando com conceito de enunciado também porque está me interessando nesse momento trabalhar com conceito de enunciado. Mas se a gente fosse trabalhar, né, com outros conceitos, com arquitetônica, eu fosse pensar a própria questão do acontecimento do Bartiniano, seria também, pelo menos na minha perspectiva, eu acho que não seria forçar a barra pensar que essas outras semioses compõem, né, essa unidade do acontecimento em que os sujeitos estão se constituindo e os sentidos estão acontecendo, estão sendo produzidos, né? Cada tipo de intercâmbio comunicativo organiza, constrói, completa a sua maneira, e aí a forma gramatical, a gente poderia dizer também, se a gente pode pensar isso para uma gramática da língua, a gente pode pensar isso também para uma gramática de outras linguagens, né? Quer dizer, qual que é a estruturação sígnica, né? Qual que é a composição sígnica nessas outras linguagens. Bom, e aí, para fazer isso, né, eu estou trabalhando com enunciado e metodologicamente eu estou assumindo a questão do cotejo, né, que é uma coisa que já tem lá no Bakhtin, que o Geraldo coloca, por isso que eu estou trazendo o Geraldo aqui, né. Vamos pegar o finalzinho, cotejar os textos é a única forma de desvendar o sentido. Não sei se desvendar os sentidos, mas eu acho que é uma mudança, né? Eu não gosto de desvendar, descobrir e tal. Mas eu acho que a ideia do cotejo é interessante se a gente pensa no próprio conceito, já que a gente pensar em enunciado, né? Pensando em enunciado em processo, eu vou ter sempre algo, né? Quer dizer, esse enunciado responde a algo previamente, suscita uma resposta aqui, ainda que seja essa resposta à compreensão, né? Também é a contra-palavra ou antipalavra. Eu tenho que colocar isso na mesa, eu tenho que olhar para essas coisas, né, e tentar pensar como está essa cadeia enunciativa, né? Então, estou pensando que esse cotejo faz sentido, né, do ponto de vista do próprio conceito de enunciado. Bom, e aí, o que eu estou, né, a leitura que eu estou fazendo do conceito de enunciado é que a gente não precisa tomar esse enunciado somente como dizer. Eu entendo que seja possível não pensar só que eu tenho um dizer, que é uma resposta a um dizer prévio e que suscita um dizer posterior ou uma compreensão desse dizer, mas que eu posso também ter um fazer que suscita, né, que eu tenho um fazer que é resposta a um fazer anterior e que responde, né, que suscita um outro fazer, ou eu posso ter um silêncio ou uma compreensão. A minha disposição, né, vamos assim, de trabalho com isso, eu confesso para vocês, ela tem uma razão teórica, mas ela tem também uma razão axiológica, né? A gente vai ficando velho e aí começa a dar umas irritações, né? Eu confesso que eu já ando bastante irritado com essa ideia de dizer a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? O discurso é uma, a prática é outra. Assim, bom, né? Se a gente puder extrair mais da teoria e já quebrar com esse desejo, colocar tudo junto, acho que quem sabe a gente fica um pouquinho mais armado, né, para assim, enfrentar esse tipo de irritação. Então essa relação entre fazer e dizer, e aí a luta é brava, né? Porque a gente tem que lutar inclusive contra uma tradição linguística, né? O pessoal do círculo lá atrás já falava em translinguística e metalinguística, que você não dá conta, né? Então a gente tem que enfrentar isso diariamente, mas enfim, né? Pelo menos a gente se sente mais amparado com relação a isso. E aí eu penso
que, né, nessa composição do enunciado, nós temos aí um diálogo contínuo, esse movimento entre fazeres, né, entre silêncios e entre dizeres, e aí eu tenho signos verbais e tenho signos, né, de outras semioses que não são verbais. Então, essa aqui é a ideia. Passar, por favor. É óbvio, né, eu não vou entender isso, mas para a gente desenvolver essa ideia, tem que pensar que esse acontecimento, ele não, esses sujeitos, né, na unidade do acontecimento, eles não estão posicionados somente num lugar, né, mas eu tenho que pensar que esse lugar e essa temporalidade de qual eles participam, né, a gente sempre tem uma multiplicidade de instâncias de trabalho, né? Então a gente tem a situação, por exemplo, de grupo de pesquisa, de estudo. A gente tem uma circunstância que dialoga, porque também nós somos professores, então dialoga com a construção disso na sala de aula, com o desenvolvimento das nossas pesquisas, das pesquisas dos nossos orientandos, e passa também por um processo de discussão que é construtivo, né? E aí os conceitos, né, é um mergulhar, um processo de construção, e aí eu tenho sempre, né, sempre fico pensando como às vezes mexer com esses conceitos, né, que são tão fluidos e tal, consciência, por exemplo, né? A questão do pronótipo aqui, eu acho que é importante para a gente pensar, por exemplo, essa questão também quebrar, né, que para nós é importante do ponto de vista do enunciado, pensando na relação do sujeito, embora o meu repórter não vá trabalhar tanto com isso hoje, mas é pensar que nós temos uma constituição intersubjetiva do sujeito no campo bakhtiniano. O que significa, para a gente pensar num contexto verbal mais comportado, no sentido mais didático, de pensar o seguinte: ainda quando, né, eu tenho, como é que uma pessoa, para usar o termo sujeito, que eu acho que não se aplica aqui, como que eu tenho uma pessoa, né, uma unidade de carbono, né, para usar o Star Trek aí, que o meu orientando gosta, pensar como que eu tenho uma unidade de carbono aqui, que vai ser vários sujeitos, como que é a questão da consciência, né? Se a gente pensar até numa unidade muito básica da linguística tradicional lá, falante ouvinte, pode dizer, bom, ele fala, né? Mas como que ele sabe o que falou? Ele sabe o que falou quando se ouve. Mas quando ele se ouve, ele já não é mais o mesmo sujeito que falou. Ele é outro. O espaço é outro, a temporalidade é outra, né? Então acho que aí essa questão do pronótipo é importante para a gente pensar isso também. Então, para frente, o tempo que já está me bombardando. Bom, e aí eu trabalho com silêncio, pensando que o silêncio... Meu Deus. São 15? Essa aqui tem 10 minutos do debate. Ah, são 15, fiz a conta de 20. Quarta. Da sua perícia que eu estou contando de Eugênio. Bom, vamos lá. Então eu penso o silêncio em 4 instâncias, eu não vou detalhar aqui, mas seria silêncio por ausência, silêncio por excesso. Então não tem o silêncio só quando não tem a presença do signo, né? Aliás, o signo é o signo de silêncio, então o Merleau-Ponty já dizia isso lá atrás. Ausência, excesso, a não aparição, né, e o monumento. Então, essa é uma categoria nova que eu estou trazendo nesse texto, para tentar pensar, inclusive, a questão das fake news, né, das pós-verdades, essa coisa toda. Quer dizer, como que apesar do sentido sempre ser outro, o sujeito parece insistir em produzir sentido naquela direção, né? Então, aí tem o conceito, o Bakhtin fala alguns momentos em monumento lá, nessa concepção que eu estou colocando. Vamos aos filmes. Bom, O Sacrifício do Tarkovsky, é o último filme dele, e ele narra basicamente o seguinte: tem o Alexander, que é um poeta, um ex-ator e tal, está comemorando o aniversário, e no meio da comemoração do aniversário vem a notícia da Terceira Guerra Mundial, filme de 1986, né? Da Guerra Fria. E aí ele, que é meio agnóstico e tal, ele resolve fazer uma súplica à divindade, né, para poupar o mundo daquilo, ele e tudo, e faz a proposta de um sacrifício. Ele abre mão das coisas que ele mais gosta, a família, a palavra, porque ele é verborrágico o tempo todo, né, e a própria possibilidade de interagir com as outras pessoas, né. Muito interessante, vamos para o filme agora. Eu fiz aqui alterna para mim, por favor, que economiza os segundos. Eu fiz aqui um recorte, apesar do recorte ser um problema, mas por questão de tempo.
É o sacrifício e recorte. O sacrifício Tarkovsky e recorte. Ascensione. Já faço, já coloquei antes. Depois. Isso. Bom, eu vou comentando por economizar o tempo. Na verdade, essa adoração dos magos do Da Vinci e é a paixão de Cristo segundo São Mateus do Bar, né? A câmera se movimenta indo em direção à árvore e aí há uma mudança, um corte, né? E na tomada seguinte tem o deslocamento da câmera. A copa da árvore, exatamente. E aí na tomada seguinte, você vai ter um corte. E tem a árvore. Aí na verdade essa árvore. Essa é a súplica dele para a divindade. Jag blir stum, kommer aldrig mer att tala med någon. Jag avstår från allt som binder mitt liv. Bara du gör så att allting blir som förut, som i morse, som igår. Så att jag slipper denna dödsbringande, kväljande, djuriska skräck. Ja, allt. O que acontece? O menino, que é sempre designado como menino ou pequenino em outras traduções de língua, ele está com a garganta operada, então ele não fala, né? Então é sempre o menino e tal. E aí há uma série de diálogos, né? Por exemplo, com aquela abertura, a famosa abertura do Evangelho de João, né? No princípio era o verbo, então, aliás, em grego, no princípio era o logos, né? A palavra em grego é logos. E o menino faz exatamente essa pergunta. Então, se a gente pensa no ato dele, né, que é o próprio título do filme, o ato que ele faz, a gente pensa isso enunciativamente, entendendo o conceito enunciado bakhtiniano, eu acredito que aí a gente tenha um material em que essa verbo igual visualidade, né, ela pode ser vista em alguns momentos com essa coisa sincrética, como no começo, né? Então, no começo, por exemplo, a Paixão segundo São Mateus do Bar, né, ela tem um momento que é só a música sem a voz, depois tem a parte cantada, então ela já é concebida com isso. Tem o quadro do Da Vinci e tem também a prática autoral da equipe autoral do filme, quer dizer, todo o deslocamento de câmera, corte, edição e tal, né? Então acho que aí daria para pensar. Volta para a apresentação. Não, vai para o olhar do Ulisses. Não, vai aqui para o recorte. Vai ficar sem legenda. Não, vamos sem legenda, não vai dar tempo. Isso.
Nessa cena final do filme, deixa vocês assistirem primeiro. Pode tirar. Aí só para a gente ter ideia é o seguinte: qual que é o argumento do filme? Há dois irmãos que no começo do século XX são os primeiros cineastas gregos, os irmãos Amáteis. A busca do filme é por encontrar um suposto primeiro filme, 3 rolos de filme não revelados, que seriam o primeiro filme, não aquele que se atribui ao primeiro filme. E o Harvey Keitel, que é o ator, o protagonista, ele faz esse detetive, essa pessoa que procura, e ele passeia, ele percorre os palcos destruídos pela guerra, né, em busca disso. Quando ele encontra numa sala de cinema semi-destruída, pode ver ali que ela está toda, né, em ruínas e tal, e ele projeta como é construída essa cena. Primeiramente, aquilo que vocês viram, né, a projeção ainda não aparecendo a imagem na parede, depois corta-se, a tomada seguinte inverte a posição de câmera e mostra a face dele. E aí ele vai declamar um momento, não o finalzão, mas um dos momentos finais da Odisseia de Ulisses, que o Ulisses se dirige a Penélope, né, na forma de poema mesmo, que o Ulisses se dirige a Penélope dizendo assim: bom, eu vou voltar, mas eu terei outro nome, eu terei outra roupa, né, o que eu tenho que fazer para que você me reconheça, vou falar com o limoeiro no jardim, essa coisa toda, né? Então tem toda essa construção, né, e o próprio filme é exatamente essa construção interiorizada do Ulisses, né, da viagem do Ulisses. A viagem do Ulisses não é uma viagem só para fora, mas é uma viagem para dentro também. Não dá tempo de passar. Clica só 10 segundos só desse aqui. Isso aqui foi uma instalação do MoMA. 3 minutos. Aconteceu agora no começo de abril. Pode voltar só agora para o gráfico. Então, We Are in the Internet, que é o título da instalação, e que é um protesto, né? Eles consideram que é uma guerrilha, eles chamam literalmente de uma guerrilha, para dizer assim, contra a elitização da arte. Então as pessoas utilizam um aplicativo de realidade aumentada e aí ele projeta, né, na tela do celular outras coisas que não aquelas que estão ali na apresentação, só para mostrar o quadro e estou terminando. Esse azul aqui, por favor. Isso. E aí eu acho que a partir dessa leitura que eu estou fazendo, eu vou pular a análise dos filmes, mas só para deixar próximo. Isso. Dá para pensar a verbivisualidade de uma maneira constitutiva nisso. Então, por exemplo, anunciado 2. Aqui eu posso ter qualquer combinatória disso, né? Então eu posso ter, por exemplo, um fazer, que é uma resposta a um dizer, e que suscita um silêncio, uma compreensão que suscita, então eu posso ter uma série de elementos e pensar o enunciado, né, esse processo de enunciação de uma maneira que não seja exclusivamente verbal, né? Eu acredito que isso é possível, de depender dos autores, e que também se constitua como enunciado que responde a essa provocação teórica da verbivisualidade. Tá? Então, obrigado. Desculpe o todos.